Olá! Mais uma vez nos encontramos e dessa vez é para encerrar esse ciclo, né? Hoje nós estamos concluindo o livro O Homem Integral da nossa querida Joana de Ângeles através do Divaldo Franco. Então nós vamos comentar a respeito do último capítulo 9, intitulado O Futuro do Homem. Nesse capítulo, Joana também divide em 4 subitens, que são eles: a morte e seu problema, a controvertida comunicação dos espíritos, modelo organizador biológico e a reencarnação. Falar da morte, né, o temor da morte, é algo que logo vem à nossa mente, porque esses atavismos aos quais nós somos ainda muito vinculados, esses atavismos do passado, que é identificar a morte como o fim de uma etapa, como o fim de uma etapa não, como o fim realmente, né? Como se realmente tudo acabasse. E pensar em acabar há um medo muito grande, sem dúvida nenhuma. Então, falar de morte, para alguns, é um tabu absurdo. Não se quer falar de morte. Como no dizer de Gonzaguinha, né? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Mas a morte, sendo vista num outro prisma, num outro patamar, é absolutamente normal e natural na nossa vida. O historiador e professor Leandro Carnal, ele fala de um jeito muito interessante, ele afirma que a vida só tem sentido porque há a morte, porque nós morremos, e o ato de morrer é deixar um legado enquanto vivos, né, para aqueles que vão permanecer. Então que a morte, além de ser um fenômeno natural, é a razão, inclusive, de estarmos vivos, né? Imagina a gente não partir, não soltar-nos desse corpo pesado. É inimaginável, né? Então, apesar de sabermos que é um fenômeno natural, é curioso como muitas das vezes a gente tem uma certa aversão, um certo pavor, um certo temor, mesmo nós espíritas que tanto procuramos estudar e conversar sobre isso, entendendo ser um fenômeno natural, mas quando chega no nosso círculo, né, naqueles que estão mais próximos a nós, há ainda um grande temor. E nós estamos vivendo um processo de um luto muito prolongado, porque são muitas mortes nesse período da pandemia. E além dessas mortes pandêmicas, as outras que não deixaram de existir, os acidentes, as mortes mesmo por doenças, outras doenças, né? Então, nesse momento, há uma discussão muito maior sobre isso, sobre essas despedidas. E a doutrina espírita, que maravilhosamente vem nos ajudar a falar sobre isso, e nesse aspecto, nesse capítulo, a Joana de Ângeles fala de um jeito assim, muito bom, porque vai nos envolvendo, inclusive psicologicamente, como o ser traz esses atavismos e como ele pode se desprender. Eu me recordei de uma passagenzinha da vida de Eurípides Barçanufo, quando ele ainda na infância, por volta dos 6 anos de idade, ele presenciou e assistiu à morte de uma tia muito querida, a tia Babota. E naquele processo onde ela já sabia que ela ia partir, porque a degeneração física já chegou. Então, é difícil, mas a gente às vezes psicologicamente faz isso, quer fugir, achar que vai melhorar, que vai se curar, mas usando a lógica, né, e a razão, depois de uma idade avançada e a degeneração física mais acentuada, é natural que essa partida, esse desmembramento do corpo físico vai acontecer logo, né? E a tia Babota sabia disso com naturalidade. E ela pede que Eurípides vai buscar, acho que um doce que ela estava com vontade de comer, alguma coisa assim. E ele sai, vai apanhar, volta, entrega para ela come aquilo ali que ela queria, olha para ele, segura a mãozinha e fala assim: Eurípides, aprenda uma coisa, como se vive, se morre. E fechou os olhos e partiu.
Então essa experiência, ele conta que foi uma experiência muito importante para a sua vida. E é importante para nós irmos herdando, né, essas experiências que são absolutamente valorosas para nós. O ato de encarar a morte como um processo absolutamente natural. E aí Joana vem falando nesse capítulo o quanto nós devemos procurar nos desprender das questões da matéria, desapegar da matéria, porque é exatamente esse apego à matéria que faz com que a gente tema tanto o que está por vir, né? Como nós estamos habituados ao que nós estamos vendo, ao lúdico, e o que vai vir depois do desencarne, depois da morte, nós não sabemos muito bem. Então é meio que, já que eu tô aqui, melhor ficar, melhor permanecer. E há essa sensação, esse desejo de prolongar, de se manter nessa vida física. Ao passo que, se observarmos melhor, se somos seres espirituais numa experiência terrena, esse é um pequeno capítulo de um ciclo maior. Então nós não estamos encerrando somente nesse tipo de concepção, encerrando um ciclo com a morte. Nós estamos voltando para o nosso ciclo maior, que é a vida espiritual. Então treinar esse desapego é o melhor que a gente deve fazer. E como que a gente treina isso? Com as pequenas coisas da vida, né? O que é que me aflige se eu pensar que não vou ter mais coisas aqui na Terra? Olha, hoje você não pode mais voltar para sua casa e seu trabalho. Qual é a coisa que mais vem na nossa cabeça nos perturbando? E aí, o capítulo anterior se falava muito da consciência, né? É procurar conscientizar-se de que isso pode acontecer de um momento para o outro. Então, Deus sabe o nosso destino. Se agora eu não vou mais retornar, beleza, vida que segue. E segue como? Para onde eu vou? O que eu começo por fazer? Para os espíritas, às vezes, o temor da morte está muito relacionado à permanência no umbral, né? E Emmanuel fala uma coisa maravilhosa. O tempo nosso no umbral, seja no umbral depois que desencarna, ou seja nos umbrais da vida, né, que são aqueles momentos de sofrimento em que vivemos, ele só dura o tempo da teimosia. Quando a gente deixa a teimosia e suavemente acolhe o que está acontecendo, outro momento, outro patamar, a vida segue. Então, que nós possamos buscar compreender que o fenômeno da morte biológica, a morte do corpo físico, ela além de ser natural, ela é necessária, porque o nosso modelo biológico, o nosso corpo físico, ele tem uma duração menor, ele tem uma duração, aliás, circunscrita, né? E não uma duração que pode ser muito prolongada. Hoje, a nossa qualidade de vida fez com que a expectativa de vida dos indivíduos aumentasse bastante, principalmente nos países mais desenvolvidos, porque a qualidade da vida, né, na matéria, ela melhorou bastante. Antes, para a gente sobreviver, era uma luta muito grande. Então, a qualidade de vida melhorando tende a aumentar o tempo de vida, mas é circunscrito, né? É circunscrito, no máximo um século e um pouquinho. Depois disso, seria realmente um fardo. Imagina a gente ter que ficar num corpo envelhecido toda a vida? Não. Então, é um ciclo natural e a gente deve procurar encarar, é assim mesmo que está no capítulo, sem ansiedade, querendo logo que isso acabe, mas também sem fugir, sem desejar, mas sem evitar, né? Sem evitar que ela chegue, porque é um processo natural e entender naturalmente. E aí, eu falei do modelo biológico, mas nós temos um modelo organizador biológico, que é o perispírito. E aí, nesse capítulo, ela vem falar a respeito disso, desse nosso modelo que organiza a nossa vida biológica. Esse modelo, esse perispírito, que ao longo de várias culturas e vários períodos da nossa história, foi identificado com nomes dos mais diversos. Corpo sutil, corpo etéreo, um Ra, enfim. As culturas, por quê?
sabedores da sua existência, né? Se é uma lei natural, se todos estão submetidos e se existe, as culturas variadas vão perceber e nomear de acordo com o seu vocabulário, com o seu entendimento. Então, o perispírito e essa nomenclatura, ela é recente, mas ele é conhecido já de longa experiência na nossa vida terrena, porque nós trazemos intuitivamente a princípio e depois conscientemente com as observações. Então, esse modelo organizador traz o nosso mapa, a nossa história. Esse modelo vem trazer quem nós somos nas sucessivas oportunidades reencarnatórias. Nós vamos tendo o acúmulo das vivências, dos traumas e que vão fazer parte ali desse corpo somático, desse corpo astral. E quando nós voltamos para a vida física, ele é que tem a incumbência de trazer para nós esse acúmulo, esse modelo e tornar forte, firme, existencial no corpo físico. É a origem de muitas doenças que acompanham o ser desde o nascimento, por exemplo, as doenças congênitas, as muitas patologias que o ser já traz e desenvolve desde os mais tenros anos de idade, sejam psicológicas, sejam neurológicas ou sejam totalmente biológicas, porque traz a sua essência, traz ali o seu conteúdo no perispírito e em algum momento vai aflorar para o corpo físico. Para quê? Qual é a intenção? Sérgio, o nosso companheiro César Reis, que é um espírita muito conhecido aqui do Rio de Janeiro, ele dizia lindamente nas suas palestras a respeito das doenças, e quando ele falava do câncer, por exemplo, ele falava isso: olha, o câncer é um spa para a alma. É um tratamento de beleza para a alma, para o perispírito. Por quê? Porque está expurgando. É como se abrisse a comporta, né? Que prende essas sensações, essas emoções e essas partículas adoecidas que estão no corpo sutil, no corpo perispiritual, abre para que, olha, dê vazão e pronto, purifique-se ali o perispírito. Então, essas doenças que nós vivemos, elas são uma purificação do perispírito, quando elas já estão enraizadas lá. Outras nós desenvolvemos aqui pelos nossos hábitos, e pelos nossos hábitos nós as desenvolvemos e também agregamos em nosso corpo sutil, porque ele é muito delicado e ele absorve essas influências da nossa vivência naturalmente. Assim como absorve também, eu estava falando de doenças, mas não só as doenças, mas sim a melhora, a purificação. O ser que vai se espiritualizando mais a cada dia, o ser que vai se soltando dessas questões mais físicas e tem a sua mente naquilo que Jesus nos ensinou, que é o quê? A vida futura, o reino que ele nos aguarda. Se vivermos na Terra com a nossa mente realmente voltada para a vida espiritual, nós vamos sutilizando o nosso corpo perispiritual, porque ele vai absorvendo essa melhor maneira de se portar, de se conduzir, vai refletir inclusive no meu corpo físico de agora. O que eu trago, vai expurgar. Mas se eu não trago nada muito grave, ostensivo, eu consigo fazer com que o meu corpo físico vá ficando cada vez mais equilibrado. E se eu não tenho a necessidade de uma doença trazida pelo passado, eu não vou precisar desenvolver, porque o corpo físico ele vai respondendo a esses estímulos. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Então esse ciclo, o nosso modelo organizador biológico, ele traz a nossa história. Então vamos fazer da nossa história a melhor possível. Eu acabei invertendo um pouquinho os itens, né? Porque antes de falar do modelo organizador biológico, ela vem falando sobre a controvertida comunicação dos espíritos. Falávamos da morte,
E aí o ser deixa o corpo físico e entra no mundo espiritual. E como se dá essa relação com o mundo físico? Já que a vida, ela continua. A vida não para, a vida pulsa. Então, desde sempre, a comunicação com os espíritos aconteceu. Por quê? O ser deixou o corpo físico, ele faz parte da psicosfera da Terra. Nós estamos ligados ao nosso planeta para fazer uma grande etapa da nossa evolução, que nós não sabemos qual o tamanho dela. Mas esse ir e vir, nós continuamos ligados à psicosfera da Terra. E aí os espíritos vão buscando meios de falar com aqueles que estão aqui, que ficaram. E é controvertida porque existem pessoas, existem religiões, existem grupos que não aceitam. Mas não é porque não aceitam que não existe, né? Então, aceitando ou não é um fato. É controverso porque uns querem negar, quer dizer que são demonstrações de espíritos mais inferiores, e que seja, mas se há comunicação, né? Então, a comunicação com os espíritos se dá cada vez mais natural à medida que nós conseguimos ampliar as nossas percepções mediúnicas através dos mais variados meios, seja a ectoplasmia, seja a psicofonia, a psicografia, a vidência. Esses mecanismos fazem com que ampliemos as possibilidades de comunicação. Nós tínhamos anteriormente a comunicação que era só por cartas, e cartas onde não existia ainda um sistema de entrega como nós conhecemos atualmente, era muito mais rudimentar. Hoje, como que se dá a comunicação? Quase que por pensamento, já é um fato, né? Mas a comunicação é instantânea, onde a gente pensa, escreve ali e o outro já recebe imediatamente, e nos mais variados meios de comunicação. Então, a comunicação com os espíritos também vai evoluindo à medida que a nossa possibilidade mediúnica se amplia. E existem pessoas que rechaçam, que não querem, que negam a mediunidade. É um quadro triste, né? Sei lá, não consigo nem nomear muito bem, porque se é algo tão bom porque liga os dois planos, por que correr e negar? Leon Denis fala no livro No Invisível de um jeito que é lindo, que é pra gente gravar. A mediunidade é uma delicada flor que para desabrochar precisa de cuidados. É lindo isso. Ver a mediunidade como uma possibilidade de intercâmbio, de comunicação dos espíritos e olhar com a beleza que ela tem, né? Como se fosse uma delicada flor. Então, nós todos, no dizer de Kardec, somos médiums, uns mais ostensivos, outros menos. Então, todos nós temos essa possibilidade da comunicação com os espíritos, através da intuição, que é o mais comum e habitual, e não é o menor, ao contrário. A intuição, a mediunidade intuitiva, ela tende a ganhar um espaço maior à medida que nós ampliemos as nossas percepções. Por quê? Porque ela é muito mais prática, de muito mais fácil aplicação dos espíritos para nós. Eu quero dizer alguma coisa para ele, chega e intui, fala ali na sua mente, intui, e o outro capta, percebe, entendi, percebi. O ser consciente, ele vai fazendo uma distinção importante do que é o meu pensamento e do que está vindo exterior. Seja um bom pensamento ou não. Mas quando a gente se conhece, quando a gente vai buscando ampliar a nossa consciência, nós vamos percebendo isso. E vai sendo possível atrelar-nos mais e mais aos nossos bons anjos, aos nossos benfeitores, aos nossos amigos, a quem nós queremos que de fato haja uma interferência na nossa vida. E aí a gente deixa de ter necessidade de uma carta que venha por um médium específico, por alguém especificamente. A gente deixa de ficar à mercê de outra pessoa para nos trazer o que nós podemos naturalmente sentir, perceber e utilizar. E muitos já fazem isso. Muitas pessoas já conseguem isso tranquilamente. E isso é lindo, né? E aí, por fim, o capítulo e o livro fecham falando a respeito da reencarnação.
da bênção que é a reencarnação. Porque nós temos uma trajetória muito grande à nossa frente. Nós somos seres imortais. Fomos criados, mas não teremos fim. Então essa trajetória, onde nós temos muitos aprendizados a serem feitos, implica irmos e virmos da matéria, do corpo da matéria. Por quê? Porque é exatamente aqui na matéria onde nós vamos fazer as experimentações que nos fazem ajudar e crescer. No mundo espiritual, nós somos atraídos para ficar nos grupos de acordo com a nossa condição. Os mais densos, os já mais sutis, os que têm princípios e valores. Então, é em camadas. O mais denso não vai para uma esfera melhor, superior. Os superiores descem e ajudam aos inferiores, mas não precisam ficar ali, viver ali. Então, no mundo espiritual, nós estamos divididos de acordo com a nossa faixa, de acordo com o modo em que nós já nos encontramos nessa trajetória da evolução. Mas aqui no mundo físico, não. Aqui na Terra é um caldeirão, né? É onde bons e maus estão misturados. Para quê? Exatamente para colocarmos em prática aquilo que a gente já acha que já conseguiu aprender. No mundo espiritual, nos estudos que vamos fazendo, a gente já acha que já adquiriu paciência, tolerância, compreensão. E aí, beleza. A Terra, a reencarnação funciona como a prova. Então tá bom, você já é paciente, já acha que está num bom nível de paciência? Então, vamos lá. Vamos lá na Terra para você provar que você realmente está mais paciente. Essa sua prova vai servir de inspiração para outras pessoas. Olha que lindo, né? Então a gente vem para a Terra e aí a gente é experimentado o tempo inteiro. E muitas das vezes a gente vai notar que a gente não está num patamar que a gente achava que já estaria. Porque quando chega ali as provas, às vezes a gente titubeia, a gente às vezes mete os pés pelas mãos e é natural no nosso desenvolvimento. E aí, ó, nós temos quantas forem necessárias para esse nosso crescimento. Então, isso é lindo. E as reencarnações vão propiciando esse caminhar da evolução. Viver aqui na Terra o melhor possível, utilizando esses aprendizados que nós, ao longo do tempo, vamos adquirindo para a prática de uma vida melhor, faz com que possamos experimentar desde agora as alegrias da vida. Porque a alegria de viver é aquilo que Deus já trouxe para nós, nosso interno. Às vezes a gente cala, vai enterrando ali com uma porção de neuroses e problemas e parece que o ser não tem a alegria de viver, mas ele tem, tá ali dentro. Então, conseguir desabrochar essa alegria de viver faz com que a nossa vida seja muito melhor, muito. A alegria de sermos filhos de Deus, amados por Ele, criados por Ele, de estarmos numa experiência única que Ele nos favoreceu. Isso dá um gás, um ânimo, é como se fosse uma medicação para a gente enfrentar bem as nossas problemáticas. Então, nós nos despedimos aqui desse livro, nesse capítulo, com um convite para que haja mesmo uma leitura dessa obra que é tão boa. E eu vou mostrar a minha aqui, que é antiguinha, aquelas da edição das primeiras, né? Nessa capa que é eu acho tão bonita. Então, que a gente possa aproveitar essa obra trazida pela espiritualidade, pela Joana de Ângeles, que é um espírito, numa comunicação com o mundo físico, né, comprovando aí esse item do capítulo, e traz para nós de um jeito tão bom, tão fácil para a gente encarar a nossa vida. Viver é fácil, a vida é fácil, a gente que complica. Então, que a gente possa descomplicar, né? Viver não é complicado como a gente às vezes quer dizer e demonstrar. A vida é simples. A gente às vezes complica. Então eu acho que esse livro é um descomplicador da nossa vida, porque vem nos colocando ali frente a frente conosco de um jeito legal. A gente não precisa estar muito bem para encarar esse livro e falar assim, ah, que ótimo. Não, ao contrário. É exatamente estando nas problemáticas que encarar o que fala, essa amiga, gosto de dizer assim, essa amiga querida trouxe para nós é exatamente para nos ajudar nesse processo de elevação. Porque se a gente já tivesse tão bem assim, a gente nem ia precisar de um manual.
mas é exatamente nas dificuldades em que enfrentamos. Então, que a gente possa aproveitar, que vocês possam fazer boas leituras desse livro. Eu agradeço imensamente, porque com a incumbência de falar um pouco a respeito, a gente acaba tendo que estudar de um jeito um pouquinho mais acurado. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco das minhas impressões lendo essa obra. E adoraria receber esse feedback ou algumas outras impressões de coisas que eu não pude falar, porque é uma obra profunda. Ela é pequena do ponto de vista material, mas ela é muito profunda, né? Então eu agradeço muito a todos vocês que me receberam, que assistiram aí até o fim. Agradeço essa oportunidade que a Semana, através da Joselma, pôde me dar para poder estar aqui dividindo um pouquinho com vocês, né? Não é tanto intercâmbio, porque é quase um monólogo, né? Eu não tenho muito retorno, mas confio muito nessas redes magnéticas e energéticas que nós vamos formando por aqueles que vão sendo atraídos pelos temas, pelas nossas próprias energias. Então eu agradeço muito. E agradeço em particular a veneranda Joana de Ângeles por ter trazido para nós, por vir a nos trazer esses conhecimentos tão importantes. Agradeço a mediunidade do Divaldo, que fez vir a lume esse livro. Agradeço aos espíritos da falange de Joana, porque eu pedi muito para que viesse ajudar nessa instrução, para que nós pudéssemos tirar o melhor proveito, né? Para mim e para vocês, para quem pôde assistir e acompanhar. Um grande beijo, que todos possam receber uma gratidão e um carinho especial. Grande abraço a todos vocês.